Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero te explicar 3 exercícios que vão de alguma forma trabalhar tanto o seu glúteo máximo quanto também o seu glúteo médio. Só que de certa forma a grande parte das pessoas acreditam que elas precisam fazer extensão, que precisam fazer abdução. Você pode fazer? Você pode fazer o que você quiser, mas será que é efetivo para o seu caso? Roda a vinheta, eu te espero lá do outro lado. A grande parte das pessoas, ela sempre pergunta pra mim o seguinte, é um campeão de perguntas. Leandro, quais são os melhores movimentos para construir glúteo? Quais são os melhores movimentos para construir quadríceps, né? O quadríceps grande, a coxa e o glúteo também grande. Aí eu te pergunto, né? Eu posso te fazer uma lista dos melhores exercícios para construir essas partes que você quer, tanto o glúteo máximo, o glúteo médio, as suas coxas. Só que, se eu te entrego uma lista, esses aqui são os melhores exercícios para você trabalhar essas partes do seu corpo. Aí você vai explicar, tá, mas como que eu faço cada exercício desse? Eu vou te falar aqui 3 movimentos que você já tem pretensão, tanto para você que treina em casa ou na academia, que já vão ativar a sua musculatura de uma forma totalmente eficiente e assertiva. Por exemplo, né? Se eu falar para você, Leandro, o levantamento terra para trabalhar o glúteo, né? O terra tradicional aqui, né? Ou o terra sumo, que é com a base um pouco mais aberta, trabalha muito bem o seu glúteo máximo e também ativa o seu glúteo médio. Então o terra, quando eu faço o movimento aqui e eu subo e contraio o glúteo, tanto o glúteo máximo quanto o glúteo médio, eles vão ser solicitados. Talvez um pouco mais de solicitação do glúteo máximo em detrimento do glúteo médio, porém ele vai participar. A ideia principal é, o levantamento terra você já conhece, certo? Vou colocar aqui, vou posicionar, fazer o terra sumô. Então, posicionamento, os pés mais afastados, coluna reta, certo? Para subir a barra, e aí você vai subir e contrai o glúteo aqui em cima. Desce fazendo stiff, desceu controlado, bateu a barra no chão levemente, subiu, contrai o glúteo. Então, esse aqui, gente, ele é um potente exercício para trabalhar aí a sua posterior, né? Quando você faz o stiff aqui, trabalha posterior. Quando você desce, alonga o glúteo. Quando faz força no calcanhar, o glúteo vai entrar na jogada. Então, esse trabalha muito bem o seu glúteo e ativa também o glúteo médio, porque não tem como trabalhar uma parte específica do seu corpo. Todos os músculos vão trabalhar para fazer aquela função, ou seja, para exercer aquela tarefa de subir o peso para cima, que é o peso do que você está levantando, mais o peso do seu corpo para cima, ok? Um outro momento bem importante, além do terra, seria a questão do nosso agachamento livre. Você vai posicionar aqui, tá? E você vai exatamente fazer o posicionamento aqui e descer. Quanto mais amplitude você tem no agachamento, descer de lado aqui, quanto mais amplitude você tem no agachamento, obviamente você vai construir mais glúteo e também mais coxa. Só que a ideia é, quando você vai fazer o agachamento ou quando você vai fazer o terra, você precisa executar com a técnica correta. Então não adianta nada eu te falar, esses aqui são os melhores movimentos para construir glúteo. Toma essa lista aqui. Só que você chega na academia, ou na sua casa você não sabe executar os movimentos da forma correta, você acaba sobrecarregando o seu joelho, a sua coluna, ou a sua cervical, o seu ombro. Por quê? Movimento de forma errônea, errada. O outro momento também que você pode trabalhar, eu falei de 3, né? Fica aí que vai ter mais 2 bônus aqui que não são muito falados. E não são muito falados eles, mas eles dão ativação muito grande na questão do seu glúteo, ok? Bom, falamos sobre o terra, muito potente, agachamento muito potente, e você tem o afundo. O afundo é um dos principais movimentos, aí que entra a questão. O afundo em si trabalha o glúteo máximo? Sim, só que ele trabalha muito bem o seu glúteo médio. Então já tem estudos que comprovaram isso. Então quando você coloca uma perna na frente, uma perna atrás, e você desce no afundo, quando você sobe, que automaticamente o seu glúteo médio, você ficar nessa posição aqui, ele tá duro, ele está sendo ativado. Quando você sobe, você percebe que a ativação, ela aumenta ainda mais. Por quê? Porque o glúteo médio, ele é um estabilizador do seu quadril. Então, quando você faz isso aqui, você trabalha glúteo médio? Sim, trabalha. Quando você faz essa extensão em diagonal, você trabalha glúteo médio? Sim, trabalha. Só que perceba, esses movimentos aqui, ele vem daqui, porque se você for passar daqui e passar para cá, percebe que a coluna já está sendo arqueada para frente, ou você vai compensar com a coluna assim, Então perceba que o movimento, ele é curto aqui, É basicamente essa distância. Então, o movimento curto não é a melhor estratégia para construir massa muscular. Você precisa alongar esse músculo e encurtar ele na máxima intensidade. Então, percebe, quando o meu pé, quando eu subo aqui, beleza, tem carga.
Quando eu volto pra cá, ele basicamente não tem carga nenhuma. Eu vou voltar pra cá, vou segurar, não tem peso nenhum aqui pra segurar uma musculatura para trabalhar de forma eficiente. Então o movimento ele vai ser curto. Aí tem pessoa que fala assim, Leandro, mas esse movimento, sabe o que eu faço? É pra lapidar, ou seja, pra um complemento do meu treino, pra complementar o meu treino. Só que muitas pessoas, por exemplo, que fazem essa extensão aqui, elas não sabem desses detalhes, que o movimento ele é curto, se ela poderia, por exemplo, muito mais fazer uma série a mais de levantamento terra, ou uma série a mais de agachamento ou a fundo, do que eventualmente você ficar fazendo extensão. Só que muitas das vezes, até as blogueiras que estão passando isso aí, elas não entendem absolutamente nada de treinamento. E aí toma ciente de bomba, que eu falei pra vocês já, ciente de bomba, aí fala lá, ai, olha aqui as minhas alunas que não sei o que. Só que aquilo não é sendo de forma fidedigna. Ou seja, você tá fazendo algo que realmente sim vai ativar o seu glúteo, só que muito pouco comparado aos movimentos que são básicos. A mesma coisa se dá para uma abdução aqui de quadril, né? Ou seja, o movimento é curto, ó, daqui pra cá, ó. Gente, olha a amplitude desse movimento, ele é curtinha, não é uma amplitude grande, não, você não consegue, já viu pessoal, não consegue colocar muitas cargas, ou seja, uma intensidade que seja bacana na extensão na polia. Percebe que é pouquinhas placas ali, e o seu glúteo ele é muito forte. A outra ideia que eu falei pra você do afundo, é que ele trabalha muito bem o seu glúteo médio, ou seja, você vai ter, ó, perceba gente, olha de onde eu saio aqui, ó, certo? Olha de onde eu saio, olha o quanto que ele desce, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos descendo. A amplitude de movimento vai alongar mais o meu glúteo e quando eu for subir, vai ter uma carga aqui, eu tenho que empurrar essa carga para cima. Logo, o que acontece? Você vai ter uma maior ativação e uma maior hipertrofia dessa região. Então, o afundo, tanto ele quanto o afundo búlgaro, que você coloca uma perna aqui em cima, né, digamos, e você desce aqui, ó, deixa eu trocar a perna para você ver aí. Ó, colocar aqui em cima da bicicleta, ó, quando você faz o búlgaro também, o que acontece? Você tem um alto alongamento e você vai subir, ó. Então você vai ter uma alta ativação do glúteo máximo. Faz o teste, gente. Falei pra vocês, ó. Pega aqui, aí você desce no afundo búlgaro, sobe. Coloca a mão nesse glúteo aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Coloca a mão aqui, faz assim, ó, pra você ver. Você vai perceber que ele tá totalmente sendo ativado, ou seja, não é só essas fibras aqui que vai ajudar, essa também vai ajudar para você subir. Então, a pessoa, às vezes, acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E se você fizer da forma correta, eu te garanto, tem pessoas aqui que falaram que fizeram o movimento com a técnica certinha e no outro dia, gente, faz o teste. Pega aí e faz um levantamento terra bem feito, um agachamento bem feito. Pega, escolhe, faz um búlgaro ou um afundo bem feito. No outro dia ou 2 dias depois, você vem no seu glúteo aqui, ó, nessa parte mais alta e aperta essa região aqui, ó. Você vai apertar essa região aqui, ó. Aperta mesmo aqui, ó. Aperta, aperta, aperta. Você vai perceber o quê? Que ela vai estar doendo. Por quê? Porque ela foi trabalhada nessas musculaturas aqui, nesses exercícios. Então, é muito mais eficiente você fazer os básicos do que você fazer uma abdução. Lembrando que você pode fazer uma abdução? Pode. Você, Leandro, eu não consigo agachar, eu não consigo fazer um afundo. Então você pode começar, por exemplo, fazendo abdução, fazendo extensão, porque é o que você consegue. Agora, se você é uma pessoa que não tem dor, que você não tem patologia, que você não tem incômodo, faça os básicos que vai dar muito certo. Então, eu já coloquei vários resultados aqui de pessoas que construíram glúteo, mas não só essa parte mais baixa. Porque essas pessoas falam assim, mas o agachamento não trabalha glúteo médio, o afundo não trabalha glúteo médio. Trabalha, gente, principalmente o afundo e o búlgaro. Tanto é que eu coloquei resultado para vocês aqui, eu coloquei a Zana, você percebe, olha o topo do glúteo dessa mulher aqui, olha o topo dela, você percebe que evoluiu. E aí ela já fez levantamento terra, ela faz o búlgaro, ela faz movimentos que de alguma forma já trabalham essa região. A Zana, por exemplo, ela não faz abdução, ela não faz extensão e o glúteo dela desenvolveu. A mesma coisa o glúteo da Vivi, a mesma coisa o glúteo da Thalita, a mesma coisa o glúteo da Eliane. Todos esses glúteos aqui, eles foram construídos com o básico. Nenhuma delas fez isso aqui, gente, ó. Isso aqui. Não tô falando pra você, não que você não possa fazer, poder você fazer o que você quiser. Só que não fique achando que eu tenho que fazer isso aqui, porque senão meu glúteo não vai crescer. Isso é mentira, não é? Eu tenho que complementar o meu treino. Isso é um belo sinal que o seu treino ele é muito ruim. E treino ruim precisa de colocar complemento. Elevação pélvica, tá. Lembrando que elevação pélvica você pode fazer? Pode, dependendo do caso. Agora, se você quer resultado com os básicos, já vão dar resultado para você, desde que você saiba o como fazer isso.
Só que eu falei pra você que ia deixar mais 2 bônus aqui de exercícios que não são muito colocados quando o pessoal vai falar de treinamento de glúteo e de coxa também, tá? Todos os movimentos que eu falei pra glúteo e pra coxa. Um deles é a subida no banco, mas eu vou falar dele por último. Vamos falar agora de 2 movimentos que é no leg press. Só que não é o leg press tradicional com as 2 pernas, você vai fazer o leg press de forma unilateral. Então vou colocar do lado pra você aqui, pode ser tanto no leg press 45 quanto no leg press horizontal, né? Que é aquele que fica nessa posição aqui. Todos eles sendo feitos de forma unilateral vão de alguma forma ter uma ativação do glúteo máximo e mais uma vez do glúteo médio. Lembra que eu falei pra você? Todo movimento que você faz de forma unilateral aqui, ó, ativa o seu glúteo máximo e também o seu glúteo médio. No leg press é a mesma ideia. Quando você faz o leg press de forma unilateral, seu glúteo vai entrar muito na jogada. Quando você faz o leg press horizontal, a mesma coisa. E também, quando você faz a subida no banco, vai ativar muito, mas muito o seu glúteo. Bora lá, fazer. Então, olha só. Esse aqui é um dos exercícios mais potentes que tem para trabalhar o seu glúteo máximo e o seu glúteo médio. E muito pouco explorado por muitas pessoas por aí. Quando você faz a subida no banco, você vai perceber o seguinte, falar algumas nuances aqui pra você. Então eu vou posicionar o banco aqui, um pouco mais pra trás. Olha só, você vai colocar um pé no banco de treino em casa, um pé no puff, no sofá, onde você conseguir colocar. Você vai apoiar a mão na parede, da forma mais fácil, tá? O que você vai fazer? É um afundo só com a perna mais alta. Então você vai posicionar, ó, fazendo um afundo, certo? Eu tô fazendo um afundo. Olha o quanto que alonga esse glúteo aqui, ó. Percebe o nível de amplitude que tem do meu joelho em relação ao quadril. Então olha só, aqui é normal. Tô descendo mais ainda, alongando mais ainda as fibras musculares do seu glúteo. O que eu vou fazer? Força no calcanhar. Essa perna de trás aqui, eu quero que você faça o mínimo de esforço possível. Toda força no calcanhar e ativando bem o seu glúteo. Tanto o máximo quanto o médio, ó. Então você vai fazer força, certo? Com essa perna aqui, ó. Subiu, sem tranco, ó. Lá em cima assim, quase esticando a perna. Você vai retornar devagar. Vai fazer um afundo, ó, alongando bem esse glúteo e subindo novamente. Lembrando que a perna de trás, ela vai ser levemente solicitada, ó. Toda a força no calcanhar, sobe devagar e aí você vai ter uma ativação do glúteo máximo e do glúteo médio para estabilizar, ó. Afunda e você retorna, ó. Desce devagar, afundou e retornou. Assim por diante. Então, gente, quando você sabe fazer montagem de treino, você percebe que os básicos bem feitos, eles vão funcionar. Você não precisaria ficar fazendo treino isolado, coice pra lá, caneleira, elevação pélvica, não precisaria. Esses exercícios eu uso para pessoas que elas têm alguma limitação, que elas têm alguma dor, que elas não consigam fazer os básicos bem feitos. Aí você tem uma intervenção, onde você entra com movimentos isolados para começar o trabalho com elas. À medida que elas vão evoluindo, você começou a fazer agachamento, você deixa isolado de lado e foca só nos básicos, porque é isso que vai funcionar de fato. Percebe, gente? Então, o que eu quis trazer para você nesse vídeo de hoje? Analisa levantamento terra, agachamento, afundo, búlgaro, os leg press que eu falei para vocês aqui, a subida no banco, tem outros movimentos? Claro que tem, mas a ideia é que você perceba que os básicos, eles vão funcionar muito bem. Só que dizem pra você que você precisa fazer elevação, que você precisa fazer isso. Cara, será que precisa mesmo? A pessoa que fala isso, ela mostra algum estudo falando que, olha, esse movimento aqui, tem um estudo assim, falando que ativou muito o glúteo médio, que deu resultado no glúteo médio. Não tem, gente, sabe? Não existe isso. A pessoa não fala, ela fala baseado no achismo dela. É claro que eu falei pra você, se você faz a abdução, o seu glúteo, ele é um abdutor também. Só que quando você faz um afundo, ele não fala pra você que o glúteo médio vai trabalhar muito bem pra estabilizar esse movimento. Então, como eu mencionei pra você, já mostrei resultados de pessoas aqui, já mostrei o meu resultado aqui também, ó. Cara, você pega esse glúteo meu aqui, você coloca do lado dessas blogueiras aí, eu sem fazer isolado, você consegue perceber que o meu glúteo ele é muito grande? Aí você fala, Juliano, mas você pode ser... Não, cara, eu só apliquei os básicos. Eu nunca fiz abdução, elevação pélvica, eu fiz só pra ter o vídeo gravado, porque tem pessoas que querem pra fazer pra mim, e eu falo, cara, tudo bem, ó, eu mostro a você que não precisa, mas se você quiser fazer, ok, não tem problema nenhum, você faça. Só que, gente, ninguém fala isso, todo mundo fala a mesma coisa. Abdução, extensão, tá, mas e aí que tá? Cadê o estudo referente a isso? Aonde está a referência disso? Não tem, percebe? Então, eu espero que esse conteúdo tenha sentido pra você. Entenda que o treino tem que ser bem estruturado, não adianta falar pra você, olha, esses aqui são os melhores exercícios pra você trabalhar o seu glúteo. Tá, mas como é que eu faço eles? Existe uma técnica por trás de cada exercício, minucioso, para que você aplique a força onde tem que aplicar, suba até onde tem que subir, para que aí sim você tenha o resultado esperado. Então, recapitulando, levantamento terra, você tem o agachamento livre, afundo ou afundo búlgaro, que eles são primos ali, irmãos. Você tem a subida no banco. Então foram 5 exercícios. Você, mas tem que fazer isolado, porque, cara, você não precisa, você tem que aprender a treinar direito. Quando você aprender a treinar, o seu glúteo vai crescer como um todo. E você não precisaria ficar perdendo tempo fazendo isolado.
Lembrando que, um adendo, o isolado ele tem que ser passado para pessoas que precisam fazer isolado no primeiro momento como intervenção. Se você é uma pessoa que não tem dor nenhuma, foca nos básicos que vai dar muito certo. Só que aprenda a treinar para que você consiga evoluir. Bom, espero que esse conteúdo fez sentido para você. Se fez sentido, deixa seu curtir, seu comentário, compartilhe mais pessoas, se inscreva no canal e te vejo na próxima. Um grande abraço e bora lá treinar de forma eficiente para construir aquela coxa e aquele glúteo de respeito. Tamo junto, é nóis!